Então tá, gente, bom dia para vocês. Desculpa aí o atraso, né? Em função da tecnologia, a gente sabe que dá problema. Então, o que que a gente vai ver na aula de hoje, cara? Tá? A aula de redação, apresentação, macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, quando a gente fala aqui em macro, aqui, ó, macroestrutura, tá? Nós estamos falando do todo, né? Do todo. Sentido de uma visão global do texto. O próprio nome já diz, né? Macro, grande. Por quê? Porque também vai ter a micro. Só que a microestrutura nós vamos ver mais no decorrer das aulas depois. Por quê? Porque a micro é dentro, né? O próprio nome já diz. Micro é dentro. Então são as conjunções que tu usa, são as preposições, preposições, são as questões relacionadas a elementos coesivos, tá? Então, tudo isso aqui é relacionado à redação, tá? Então, gente, olha só. Deixa eu passar aqui. Ó, finalidade a gente está vendo, tá? Qual é a finalidade do texto dissertativo argumentativo? Esse texto aqui, cara, é o que o Enem vai cobrar. Mas parece que o Enem inventou ele, né? E o Enem não inventou, né, cara? O Enem, ele só, na verdade, assim, deixou mais famoso, né? O que é dissertar, então, cara? Dissertar, na boa, assim, é ter uma tese, tá? E argumentativo é que tu vai argumentar para defender essa tua tese. Aí vocês vão me perguntar, o que que é uma tese, professor? A tese é uma opinião, um determinado ponto de vista sobre alguma coisa. E aí essa coisa pode ser várias coisas, tá? Determinado ponto de vista. Argumentar são fatos relevantes, são várias coisas que tu vai usar para defender esse ponto de vista. Então aqui tu vai defender, tá? Isso aqui é principal num texto dissertativo argumentativo. Essa é a finalidade dele, na verdade, tá? Então, sempre a gente vai analisar o tema, colocar o tema em debate dentro de um texto. Então, eu sempre falo para os alunos assim, ó, é mais ou menos que nem tu tá conversando com alguém, aí alguém te pergunta alguma coisa, e aí tu vai lá e vai defender o que tu acha que é certo através de um texto. Só que ele é mais formal, né? Ele é mais. Ele tem uma estrutura, tá? Então não é só expor informação, tu tem que debater essa questão, tem que colocar em debate, tá? Quais são as bases dessa redação? A gente tem duas bases, tá? Isso que eu falei para vocês agora mesmo, ó. A tese, essa é a primeira base. E a segunda base, cara, é a argumentação, tá? Então essas são as duas bases. E a tese, cara? A tese, na verdade, é, resumidamente falando, como eu disse para vocês ali, é uma opinião, né? Então tu vai te posicionar relacionado a alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar o tema do Enem lá de 2015, tá? O tema do Enem de 2015 era persistência da violência contra a mulher, tá? Esse era o tema do Enem. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá? O que que eu tenho que debater aqui? Eu tenho que me posicionar aqui, porque ele é um tema e tem uma palavra-chave, tá? Até vou botar de outra cor aqui para vocês, ó. Vou botar de outra cor aqui, ó. Ó, persistência da violência. Isso aqui, gente, ó, é o assunto contra a mulher. E o recorte geográfico é no Brasil.
ou na sociedade brasileira, tanto faz, tá? Mas esse é o recorte. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que ter uma opinião sobre isso aqui. Ou tu tem que defender um ponto de vista. Ah, eu acho que o grande problema da persistência da violência contra a mulher são dois. Primeiro ponto, o machismo histórico na sociedade brasileira. Machismo histórico. Beleza? E o número dois, o que tu acha? Ah, eu acho que é problema da falta de apoio jurídico. Jurídico. Olha só que bacana. Eu já tenho dois pontos de vista ali, tá vendo? Eu vou defender no decorrer do meu texto em forma de argumento. E aí, cara, no argumento, a gente não pode colocar só a nossa opinião. Ah, eu acho que, na minha opinião, ou provavelmente, não, tu tem que pegar e, na verdade, trazer argumentos para comprovar essa tua opinião. Então, se tu acha que é um machismo histórico, provavelmente tu vai pegar o que aqui no machismo histórico, né? Tu vai ter o machismo histórico aqui. O que tu vai falar sobre ele aqui? Tu vai falar sobre a questão de que a mulher até pouco tempo atrás não votava, falando historicamente, que a gente tem uma cultura de que a mulher devia se calar frente ao marido, de que ela é responsável pelos trabalhos do lar, e assim sucessivamente, tá vendo? E o jurídico, falta poucas delegacias especializadas na mulher, e assim sucessivamente, tá? Certo, gente? Qualquer coisa vão botando no chat aí que eu vou respondendo, tá? Se tiverem dúvidas. Essas são as duas bases, tá bom? Tese e argumentação. Isso tem que ter numa dissertação. E isso aqui, gente, ó, é muito importante, eu já vou falar agora, depois talvez eu até retome isso aqui, tá? Mas assim, ó, a tua tese, ela tem que estar ligada ao tema, tá? Ela tem que estar ligada ao tema. Porque às vezes o cara faz um baita de uma introdução de um texto, mas ele não me deixa claro o tema, cara. O tema, eu tenho que saber o teu tema, mesmo sem ter lido o tema. A hora que eu ler o teu texto, eu tenho que saber sobre o que ele está falando. O que ele está falando? Ele está falando sobre a questão da violência contra a mulher ou ele está falando sobre intolerância religiosa? Eu tenho que saber sem ter lido. Tem que ler o teu texto e dizer, ó, o tema dessa que foi produzido, que essa redação produziu, foi sobre persistência da violência. Tem que estar na tua tese, ou tem que estar na tua argumentação, tá legal? Impessoalidade, cara. Por que eu vou falar disso aqui, ó? Por causa disso aqui, ó. Terceira pessoa, tá? Porque, gente, até pouco tempo atrás, até pouquinho tempo atrás, vou botar em vermelho que daí vocês conseguem ver melhor. Até pouco tempo atrás, as bancas, na sua grande maioria, elas só aceitavam a terceira pessoa, tá? O que é a terceira pessoa? A terceira pessoa, opa, ela é eles, elas, ele e ela, tá? Tá invertido aqui, mas é isso aí mesmo, tá? Singular e plural. Então, por exemplo, tinha bancas que só aceitavam. Tem bancas até hoje que só aceitam a terceira pessoa, tipo a SpaceX e a ESA, que são as provas militares, ou vai fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Elas só aceitam essa terceira pessoa aqui, ó. Então, por exemplo, se tu vai botar um verbo, tu vai ter que colocar assim, ó. Verifica-se, verifica-se, analisa-se. Tá vendo? Essa partícula C aqui, ela tá sempre conjugada na terceira pessoa, entendeu? Ou tu vai, por exemplo, colocar um outro verbo sem a partícula, mas também na terceira pessoa, por exemplo, ah, abordam, abordam problemas, ó, também na terceira pessoa, tá vendo? O Enem, cara, e a URGS, elas já aceitam primeira pessoa do plural, tá? Eu vou botar aqui embaixo, ó. O Enem e a URGS, por exemplo, e as outras bancas de vestibular, a grande maioria também
a Unisc também, tá? E a URGS, elas aceitam a primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? É nós, tá? Então, por exemplo, nessas bancas tu pode colocar, ao invés de verifica-se, verificamos. Verificamos. Tá vendo? Ó, primeira pessoa. Analisa-se, analisamos. Analisamos. Opa, desculpa, foi sem querer. Voltei. Analisamos. Então, eles aceitam já a primeira pessoa, tá? Então, não se preocupem com essa questão da primeira pessoa, porque todas as provas aceitam, mas é a do plural, tá? A primeira pessoa do singular, na grande maioria das bancas, não aceitam, tá? Primeira pessoa do singular. Singular, não, não, tá? Que é o eu. Mas, cara, depende muito da banca, cara. Por quê? Por causa do seguinte, ó. A gente tem, então, aqui a primeira pessoa, né? Tinha um tema na URGS que pedia para te falar sobre o teu livro especial, teu clássico. Aí, por exemplo, esse é um exemplo que não tem como tu usar sem tu usar a primeira pessoa, que é o eu. Entenderam? O que vocês não podem usar, cara, é isso aqui, ó. Eu vou botar de cor diferente aqui, ó. O que vocês não podem usar é isso aqui, ó. Eu acho que aqui é pela primeira pessoa e também porque, bah, é muito coloquial, né? E na minha opinião também, tá? Na minha opinião também não, tá? Então esses dois aqui vocês não podem usar, tá? Beleza, gente? Então primeira pessoa não. Do singular, a do plural, tranquilo. Mas, por exemplo, ó, se a gente for ver um tema, ó, esse aqui é o tema da URGS de 2014, tá? Eu não vou ler o texto motivador, porque agora não é importante para nós aqui. Mas o tema da URGS de 2014, né? Tá aqui nesse site, se vocês quiserem encontrar ele, tá? Que é o estudante virtual e tal. E ela falou sobre o que era um clássico, né, para ti. O que fazia um livro se tornar o teu clássico, tá? Então, como ela tá falando sobre isso, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó. A impessoalidade depende muito do tema. Por quê, gente? Porque esse tema aqui, por exemplo, ele quase exigia, né? Ele quase exigia a primeira pessoa do singular, que é o eu. Então, por isso que a gente tem que ler sempre a proposta de redação. Porque no Enem está muito claro, né? O Enem ele é bem claro, ele está ali na cara, né? Escreva um texto sobre. Agora, as outras bancas talvez não, né? Tem banca que é mais subjetiva, né? Que faz um meio de campo na hora do comando de redação maior do que a URGS, por exemplo, tá? Então depende muito. Olha só como é que era. Aí tinha aquele texto ali, deles diziam assim, ó. Considerando que um livro clássico, teu clássico, é aquele que nunca saiu da sua cabeça, aquele que você sempre pensa em voltar a ler, aquele que você recomendaria ao seu melhor amigo, identifique um livro que seja o seu clássico. Explique por que ele mereceu esse lugar em sua vida. Apresente argumentos que justifiquem sua escolha e redija uma dissertação defendendo seu ponto de vista. E aqui são as instruções da URGS. Eu até posso ler com vocês depois, tá? Mas o importante está aqui em cima que eu quero focar. Olha só. Considerando que o livro clássico, o seu clássico, é aquele que nunca saiu da sua cabeça, aquele que você sempre pensa em voltar a ler, aquele que você recomendaria ao seu melhor amigo, ó. Identifique um livro que seja o seu clássico. E eu li algumas redações nessa época que foi muito engraçado, né? Porque eu li as redações dos caras falando deles mesmos, mas em terceira pessoa, sabe? O cara falando como se fossem, né? Ah, o livro preferido do Rodrigo,
Eu mesmo escrevendo sobre, como se eu fosse um narrador escrevendo sobre o personagem, ó. Mas aqui ele está dizendo, ó, explique por que ele mereceu esse lugar em sua vida. Apresente argumentos que justifiquem sua escolha e redige uma dissertação defendendo seu ponto de vista. Ou seja, tu tem que fazer um texto aqui nessa proposta falando sobre por que X livro é o livro da tua vida, o teu clássico, e explicando por que ele mereceu esse lugar na tua vida, né? Apresentando argumentos, dizendo, olha, mudou a minha maneira de pensar em relação a, sei lá, o racismo, qualquer coisa do tipo, né? E aí, assim, tu ia defendendo. Então, qual é a moral, cara? Em relação à impessoalidade, tá? Sempre... Opa. Vou voltar aqui, que saiu sem querer, tá? Ó, então qual é a moral aqui? A grande moral, tá? Em relação à impessoalidade, tá? Sempre ler o comando da proposta de redação. Por que eu estou dizendo isso, galera? Porque assim, ó, os caras eles ficam muito loucos, né? Por exemplo, porque o tema da URGS é muito difícil. Não, cara. Ele é um tema que é diferente do Enem. Ele exige certas coisas, porque no Enem tá claro. Aqui não, aqui tá vendo, ó. Tem que seguir esse roteiro que a URGS te dá, caso contrário, a tua nota não vai ser legal, ó. 1, 2, 3, 4. Então, qual é a grande moral aqui falando da impessoalidade dos temas, enfim, né? Tem provas, tipo a SpaceX, né? Isso aqui é a Escola de Cadetes do Exército, tá? Ou a ESA, que é a Escola de Sargentos Armados, tá? Essas duas provas militares, por exemplo, são para ser militares, elas só aceitam a terceira pessoa. Só aceitam a terceira pessoa, tá? Seja ela do singular ou do plural, tá? Se nós falarmos, por exemplo, vamos falar, por exemplo, do Enem. O Enem e a URGS, tá? Vamos falar primeiro do Enem, tá? O Enem, ele aceita a terceira pessoa e ele aceita a primeira do plural, tá? A primeira pessoa do plural, que é o nós, tá? E a URGS, galera? A URGS, até vou botar de cor diferente aqui para nós. A URGS depende muito do tema. Por exemplo, ou qualquer outra universidade, como por exemplo a PUC, né? Depende muito do que eles pedirem. A PUC já é um pouco mais difícil. Mas essa aqui, ó, ela sempre tem que ler o comando, ler a proposta, tá? E aí, cara, se a proposta pedir isso para ti, tu faz. Se ela te der um parecido com esse, por exemplo, tu vai usar a primeira pessoa, se não, tu vai usar a primeira pessoa do singular, né? Senão tu vai usar a primeira do plural ou a terceira, tá? Mas tem que ler o tema. Mas na grande maioria das bancas hoje, eles aceitam a primeira do plural e a terceira, tá? Como o Enem. Muita gente se baseia no Enem, tá? Para fazer esse tipo de coisa, tá legal? Título, cara, muito importante isso aqui, ó. Título, eu vou falar para vocês, ó. Título, tá? No Enem, cara, falando de Enem, por exemplo, ele não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Então, por exemplo, ó, vou tentar desenhar uma folha de redação aqui, tá? Tu tem lá a tua folha de redação, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá? Isso aqui é a tua folha... Ai, que folha feia. Tá? Isso aqui é a tua folha de redação, tá? Aí vai ter as linhas lá. Aqui as tuas linhas. Não tem um lugar para o título. Aí, por exemplo, o Rodrigo optou por colocar título. Vai colocar aqui, ó, tá?
Título, vou colocar aqui. Só que daí, cara, vai me restar 29 linhas para escrever. 29 linhas para escrever. Tá? Que não tem um lugar para o título. Se tu for fazer outra, isso é interessante sempre ler o edital, tá? Mas, por exemplo, tem bancas que já vão deixar aqui, ó. Vai ter a folha de redação lá, vou fazer menor, essa aqui não precisa ocupar um espaço tão grande, né? Vai ter a folha de redação lá, tá? Aí vai ter as linhas aqui, né, da redação, tá? Aí vai ter um espacinho aqui, ó, que é para o título, tá? Algumas bancas. Outras não deixam esse espaço, mas mesmo assim elas exigem título, tá? Aí o legal é ler o edital, tá legal, gente? O que não pode acontecer é que até 2016, cara, a galera optava por colocar título. Aí de 2017 para cá, 2017 até tinha alguns, mas 2018 já não tinha ninguém, 2019 já não tinha ninguém, não vi muita gente que botou título, 2020 pouquíssimos também. Então de uns anos para cá, como o Enem não exige, eles acabaram não optando por não colocar, né? Porque é uma coisa a mais para te pensar, né? Que vai ocupar tempo e tal. Então, gente, olha só. Se tu optar por colocar o título, isso aqui não pode acontecer, ó. Até botei aqui, vou botar de cor diferente para aparecer no vermelho, ó. Jamais, cara, jamais podem acontecer. O que que é, cara? Por exemplo, tema do Enem de 2016, né? Qual era o tema? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí o cabeça vai lá e bota assim, ó, título 1, ó, intolerância religiosa. Poxa vida, galera. Aí não dá, né, cara? Isso aqui não é um título, isso aqui é parte do tema. Parte do tema. Aí o outro cabeça vai lá e bota assim, ó, combate à intolerância religiosa. Não, né, cara? Isso já tá no tema, tá? Então, faz um título um pouco criativo se tu optar por colocar. Uma maneira bacana de fazer título, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Uma maneira bacana de fazer título, tá? É sempre a gente colocar tema ou o assunto do tema, né, que seria tolerância religiosa aqui, mais ponto de vista, tá? Tipo assim, o tema vai ser educação, tá? O tema é educação aqui. Tem esse tema aqui. Ou melhor, o assunto, tá? Aí vai estar falando sobre, sei lá, precariedade da educação no Brasil, daí o cara bota o tema assim, ó, então, título, né? O tema seria esse aqui, que é o assunto, mais o meu ponto de vista. Eu vou colocar, por exemplo, ó, educação, um direito de todos. Tá vendo? Coloquei o grande tema, vou botar alguma cor diferente aqui, que era esse aqui, ó, e coloquei direito de todos. Tá vendo, galera? Então eu coloquei o tema mais ponto de vista. Se tu quisesse aqui nesse tema, por exemplo, tu poderia ter colocado 2 pontos. Educação, ó, daí tu colocaria aqui, ó, 2 pontos. Um direito de todos, tá? Dá para colocar. Mas o legal é evitar, tá? Se possível aqui, ó, evitar muito ponto no título, tá? Não colocar muito ponto, ponto e vírgula, travessão. Tem gente que bota ponto de interrogação, parece estar escrevendo uma crônica. Se o texto for dissertativo, argumentativo, o legal é tu não colocar esses pontos. E muitas pessoas, muitos corretores, eles não curtem que tu bote verbo, né? Que tu deixe ele nominal, tá? Esse aqui tá nominal, por exemplo, a educação, direito de todos, ele tá nominal, tá? Ele não está com verbo. Ele não é uma oração, então ele é uma frase, né? Certo, gente? Chegando à nossa parte máxima, tá, gente? Nossa parte
mais interessante de todas, tá? Que é o texto dissertativo argumentativo, tá? Então, olha só. O texto dissertativo argumentativo, ele vai ter 3 partes, tá? Tanto que o Enem vai falar lá em 3 partes básicas, né? Vai ter 3 partes, tá? Que é, primeira delas, introdução. Segunda, desenvolvimento e última conclusão, tá? O que que tem que ter numa introdução, gente? É uma parte bem essencial, assim, para a redação, né? Porque a primeira coisa que o cara vai ler e também porque ali tem que estar a tese e o tema, né, que tu vai abordar. Então, olha só. O que é principal aqui ter, tá? O tema, a tese e argumento 1 e argumento 2. Argumento 1 e argumento 2 é mais ou menos o que a gente acabou de ver antes, que era o nosso posicionamento, lembra? Sobre a questão relacionada à violência contra a mulher. Então, esse é o teu posicionamento que vai ser os teus argumentos, que é o argumento 1 e argumento 2. Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Por exemplo, tá? O que que tem, como se constrói, tá? Elementos mais ou menos básicos de uma introdução, tá? Vou botar bem aqui no cantinho, ó. Introdução. Anotem aí para vocês. Introdução. Primeira coisa que tem que ter é um contexto inicial, tá? Contexto inicial. Tá? O que que é um contexto inicial, galera? O contexto inicial, ele pode ser várias coisas, tá? Tem gente que faz o texto e já começa direto na tese. Tem problema isso? Não tem. Pode começar direto na tua tese. Mas o contexto inicial, o que que ele seria, cara? Ele seria um filme, ele seria um livro, ele seria um período histórico, período histórico, etc. Então, o contexto inicial, o que que é, cara? Aquele contexto quando tu começa a tua redação. Aquele início, sabe? Lembra lá de 2018, se vocês forem ler as redações que tiraram 1000, a grande maioria vai citar uma série que tem na Netflix, eu acho ainda, que é Black Mirror. É uma série que fala sobre a sociedade contemporânea que a gente vive, né? Uma sociedade interligada, a sociedade das redes. Por quê? Porque tinha a ver com o tema, né? Aí eles começavam com a série contando em um dos episódios da série veiculada pela Netflix a manipulação do comportamento, sabe? Então tu associa, tá? Depois disso, galera, o que que vem? Deixa eu ver uma cor bacana aqui, azul, tá? Depois disso, galera, ó, depois disso, o que que a gente coloca? A nossa tese, cara. E a nossa tese, o que que vai ser? Uma opinião em relação ao tema, tá? Então, o que que tu acha sobre o tema? Ele é essencial para a sociedade? Ele é ruim? Ele deveria ser ampliado? Ele deveria ser minimizado? Ele deveria ser democratizado? Sabe? É uma opinião relacionada ao tema. Tem que ter uma opinião, tá? E ela tem que estar relacionada ao tema, gente, porque tem gente que faz uma baita introdução, baita trabalho ali na introdução, bota a tese, mas não relaciona ao tema. Aqui o ideal, ó, até vou botar de outra caneta para vocês, tá? Deixa eu ver uma canetinha bonita, bonitinha, vou botar esse vermelhinho aqui, ó. Aqui o ideal, tá? Nesse tema aqui que eu falo, ó, esse tema aqui, é tu citar a proposta de novo, citar a proposta em forma de sinônimo, tá? Em forma de sinônimo, tá? Tipo,
Citar a proposta com outras palavras. Essa é a moral aqui, tá? Essa é a moral. Porque daí tu bota a tua opinião e tu deixa claro que tu tá te baseando no tema, tá? E aí depois, cara, mais. Vou botar em outra cor aqui, ó. Pra nós deixarmos bem. O roxinho. Ah, não, roxo já foi, né? Tem outra. Verde, cara. Verde. Aí depois, cara, o que, que tu vai fazer? Tu vai levantar os teus argumentos 1 e 2, que é o teu ponto de vista. E aí, tu vai levantar aqui um argumento 1 mais um argumento 2, que podem ser causa ou pode ser causa e consequência, tá? Tu pode pensar em duas causas para o problema ou tu pode pensar em duas consequências. Por exemplo, nós pensamos antes ali, falando do texto da violência contra a mulher, nós pensamos em causa, né? Qual é a causa disso? Aí eu coloquei lá, né? Daí tu inicia o teu texto lá, e aí tu vai colocar o seguinte, ó. Qual é a causa da persistência? Ó, a causa da persistência da violência contra mulher. Qual é a causa, gente? A causa da persistência da violência contra a mulher é. Nós pensamos em dois, né? Pensamos no primeiro, o machismo histórico, o machismo presente na sociedade brasileira. Vou botar histórico e daí a gente resume já um pouco, tá? Vai escrevendo tanto. E a outra causa? O que tu acha, Rodrigo? Ah, eu acho que é a falta de apoio jurídico. A falta de apoio jurídico. Jurídico. Tá vendo? Aqui eu levantei duas causas. Então, é como se nós estivéssemos conversando, né? Aí eu vou falar, ah, tudo bem, tudo bem. O que tu acha que é a causa, né, da persistência da violência contra a mulher, Rodrigo? Eu vou dizer, ah, o machismo histórico, tá aqui. E o que mais, Rodrigo? Ah, a falta de apoio jurídico, tá aqui. Tá vendo, gente? Isso aqui é o meu ARG 1 e isso aqui é o meu ARG 2. Tá vendo? Por que é importante a gente colocar isso na introdução aqui, ó? Porque isso vai ser o que eu vou desenvolver no texto. Então, por exemplo, o cara que vai ler o meu texto do Enem lá, o que ele vai pensar, né? Ele vai pensar o seguinte, ó. Foi sem querer, tá? Ele vai pensar o seguinte, ó. Ele vai pensar que eu vou. O que eu vou fazer no desenvolvimento 1, no D1 que a gente chama? Eu vou aprofundar o meu ARG 1. É ou não é? E o que eu vou fazer no meu D2, no meu desenvolvimento 2? Eu vou aprofundar meu ARG 2. Então, gente, olha só. Vou botar em roxinho aqui, ó. Então, vamos supor esse exemplo que nós estamos fazendo aqui, tá? Da persistência da violência. Eu botei duas causas, tá? Que é o machismo histórico e a falta de apoio jurídico. O cara que vai ler a minha redação, o que ele supõe que ele vai ler aqui no primeiro desenvolvimento? Eu vou aprofundar o machismo histórico. O machismo histórico. E é isso que eu devo fazer. E o cara que vai ler a minha redação, o que ele supõe que eu vou fazer aqui no argumento 2? Eu vou aprofundar a questão jurídica. É isso, galera. É isso. Entenderam?
Por isso que é importante. Então, falando de introdução, a gente tem isso aqui, tá? Esses são os elementos básicos da introdução. Contexto inicial, uma tese, né, que é uma opinião, e um argumento 1 e um argumento 2. É isso, galera. É isso aqui que é uma introdução precisa para ser boa. Mas nós vamos falar mais disso, tá? Depois do decorrer das aulas a gente vai falar mais isso, porque porque tem muitas formas de fazer uma introdução, né? Tem muitas formas de fazer uma introdução, tá? Mas diferente da forma que tu escolhe, do tipo de introdução, os elementos básicos que tu tem que ter é isso aqui. Contexto inicial, tese e opinião, né? Relacionada ao tema, e aí defesa de 2 pontos de vista, que pode ser causa e consequência, tá? E aí fica a critério muito de vocês, o que vocês vão tentar defender ali no texto. O desenvolvimento, galera, é o seguinte, ó. O desenvolvimento é a parte mais importante do texto, tá? Para mim, a parte mais fundamental do texto, assim, é o desenvolvimento, tá? Por quê, cara? Porque o desenvolvimento, ele é o seguinte, o desenvolvimento, ele é onde eu vou aprofundar exatamente o argumento que eu botei lá na introdução, como eu acabei de falar para vocês. Então, por exemplo, lá nesse exemplo que nós pegamos ali da persistência da violência contra a mulher, né? Eu vou pegar esses dois exemplos. Daí, por que é importante eu já pensar no desenvolvimento na introdução? Porque, por exemplo, né? Perdão da redundância, mas é preciso aqui. No argumento 1, nós botamos o machismo, tá? Eu já tenho que pensar, se eu coloquei na minha introdução, que é o machismo histórico, eu coloquei. Eu vou ter que pensar aqui como que eu vou aprofundar isso no desenvolvimento. Ah, mas eu não sei nada de machismo, então não bota como argumento lá em cima. Então tu vai te perder. Embora esse argumento é um argumento quase universal, né? Dá pra gente fazer muita coisa, dá pra falar muita coisa sobre ele. Tá? Mas entenderam a lógica do negócio? É isso, brother. É isso. Tá? Então, o argumento 1 é o machismo histórico, tá? E aí eu já tenho que pensar, se eu coloquei lá na minha introdução, como que eu vou aprofundar isso no desenvolvimento. E a mesma coisa ocorre com o argumento 2, né, que é a falta de apoio jurídico. Aí o ideal é, por exemplo, tá? No argumento 2, eu coloquei lá que era a falta de apoio jurídico, né? Apoio jurídico, tá? Então, o que eu já tenho que pensar aqui? Aqui, por exemplo, ó. O que eu tenho que pensar aqui? Ó, eu tenho que ter um número, alguma coisa que me diga quantas delegacias especializadas em violência contra a mulher existem no Brasil? Por que deveria existir mais? Quantos casos não são julgados? Porque eu estou dizendo na minha introdução que o problema é a falta de apoio jurídico. Então, se eu estou dizendo, cara, o que tem que acontecer? Eu tenho que aprofundar e provar isso no desenvolvimento, tá? Então, desenvolvimento é isso, cara. É onde a gente vai aprofundar a questão dos nossos argumentos que nós colocamos lá na introdução, tá? Basicamente, cara, para Enem, falando de Enem, eu vou botar vermelho de novo aqui, ó, vermelhinho. Falando de Enem, tá? Um parágrafo bacana para Enem seria um parágrafo de 4 períodos, tá? 4 períodos, tá? São 3 pontos finais. Esse é um parágrafo básico para Enem, tá? Se nós formos falar de URGS, por exemplo, ou SpaceX, que é a prova militar, lá daí talvez dá para fazer um pouco mais. Por quê? Porque eles têm um mínimo de linhas, né, de 30. Tem um mínimo 30, e aí o máximo, a SpaceX eu acho que é 40 e poucos, e a URGS é 50. Então, cara, se o mínimo é 30, tu vai ter que fazer parágrafo um pouco maior. Mas como o Enem, a gente tem 30 linhas, o máximo tá ótimo, tá? 4 períodos, tá? Certo, gente? Aqui no desenvolvimento. E na grande maioria das vezes ele vai ser assim, ó, tá? Como a gente monta o desenvolvimento, tá? Mais ou menos assim, vou tentar montar aqui para vocês. Desenvolvimento.
tá? Como a gente monta ele, velho? Vou pegar uma canetinha diferente. Primeira frase é o tópico frasal, tá? Tudo isso a gente vai ver de forma mais aprofundada no decorrer. Tópico frasal. O que é o tópico frasal, cara? O tópico frasal é o teu argumento. Tu colocou lá na introdução. Então vai ser uma espécie de uma frase que vai trazer de novo esse argumento que tu colocou lá. Qual é a característica dessa frase aqui, ó? Vou botar em vermelho, tá? A característica, ela é geralmente um período curto. Ela é um período curto, tá? 2 linhas, 1,5 linha, uma linha, tem gente que faz meia linha, eu já vi redações que tiraram 1000 e que fizeram em meia linha. Então é um período curto onde tu amplia o teu argumento, tá? Falando de Enem, cara, qual é o segundo período? Daí tu bota um ponto aqui, vai vir um segundo período, né? Aí tu vai colocar o que aqui? O teu repertório, né? Repertório. O que é o repertório do Enem? Ah, é um livro, é um filme, é uma novela, é uma série da Netflix, é um sociólogo, é um filósofo. Um filósofo é algo que tu traz de fora para dentro do teu texto, tá? E aí depois, professor, o que que eu faço? Vou mudar de cor aqui de novo para deixar tudo bonitinho, tá? Amarelo não, verde. Aí depois tu vai dar um exemplo como isso acontece na sociedade brasileira. Vou dar um exemplo de como acontece. Como acontece. Ah, tu vai botar exemplo disso, são os diversos casos de mulheres assassinadas no Brasil, que é um dos países com uma das maiores médias de violência contra a mulher no mundo. Tá vendo? Eu trouxe o repertório e dei um exemplo de como acontece. E aí no final, cara, o que que a gente vai fazer? Eu vou botar de cor diferente de novo, tá? Uma cor que eu não usei ainda. Azul. Ah, eu não queria esse azul. E aí no último período, o que que tu vai fazer? Tu vai fazer vai concluir teu período. Concluir. Então tá vendo, ó? Quantos períodos deu aqui? Tópico 1. Repertório 2. Exemplo 3. Conclusão 4. Isso é um período de desenvolvimento, tá, gente? Que tem que estar ligado ao teu argumento que tu desenvolveu lá na tua introdução. Isso é um período de desenvolvimento. Basicamente, nós vamos estudar isso mais para frente, todas essas questões aí. Tópico, de repertório, de exemplo, como acontece, de conclusão, né? Como é que a gente conclui um parágrafo, tá? Mas o básico é isso aqui, tá? O basicão, parágrafo do desenvolvimento. E a conclusão, gente, para encerrar a nossa aula, então, nós temos duas formas, né? Nós temos a conclusão mesmo, que aí nós vamos falar de, sei lá, vestibular, né? Por exemplo, redação de vestibular, redação de concurso, né? Concurso. Tudo isso vai ser uma conclusão, ou seja, o que tu faz na conclusão? Tu conclui o teu texto, né? O que é o básico da conclusão, tá? O básico, eu vou botar de vermelho aqui para vocês, tá? O básico dela é, primeiro período, o que tu faz? Período, o que tu faz? Tu retoma teu posicionamento. Retoma posicionamento, tá? Primeiro período, tu retoma o posicionamento. Que tu colocou lá na tua introdução, a tua tese, né? Retoma o teu ponto de vista. Aí, no segundo período, o que tu faz? Tu pode dar uma possível solução, ou tu pode ainda fazer um alerta, né? Colocando uma condicional aqui. Tipo assim, ó, condicional. Tipo assim, ó, se a sociedade não, né, se a sociedade não se conscientizar em relação a esse problema, teremos um país cada vez mais violento. Tá vendo? Estou fazendo um alerta. Mas eu posso também dar uma possível solução. Ah, essa questão seria solucionada facilmente se tivesse boa vontade
governantes. Tá vendo? E aí, na última frase, o que, que a gente faz? A gente faz a frase de... Deixa eu uma cor bonitinha aqui. Vermelho, roxo. Eu não boto, vou botar essa aqui. Aí, no último período, o que, que a gente faz? A gente bota o que eu chamo de frase de bolo, gente. Frase de bolo. O que, que é a frase de bolo, cara? Que é termo que eu criei, tá? É o final feliz. Final feliz. Que é aquele finalzinho, né? Ah, e assim poderemos viver em um país mais igualitário, humano e chantilly para todo mundo, de graça na praça. Sabe? Aquele finalzinho assim. Enem, cara, nós vamos falar mais na próxima aula, tá? Mas o Enem, ele não exige uma conclusão de texto, tá? Ele exige que tu encerre teu texto através de uma intervenção social. Uma intervenção. O que, que é intervenção? É uma espécie de resolução para o problema. Uma espécie de resolução para o problema. Tá? Então, como que eu vou resolver? Tem que ter 5 coisinhas básicas aqui, tá? 5 coisinhas básicas aqui no Enem, tá? Primeira delas, quem vai resolver? Segunda delas, o que vai ser feito para resolver? Terceira delas, como fazer isso? Quarta delas, para quê? E a última delas é um detalhamento. É um detalhamento de um desses 4 de cima. Eu vou botar uma informação a mais sobre um dos 4, tá? Uma informação, eu vou botar aqui ou exemplo, tá? Ou exemplo de um dos 4. Tá bom, queridos? E é isso aí, de um desses 4 de cima. Então eu vou tentar exemplificar ou botar uma informação a mais em um desses 4 aqui de cima. É isso que tem que ter. E tu vai ter que resolver os teus problemas que tu levantou. Resolução para o problema. Que problema, professor? O problema que tu baseou lá. Qual é o problema? Argumento 1 mais argumento 2. Por quê? Tu já levantou lá na introdução dizendo que era um problema. Tu desenvolveu ele dizendo que era um problema. E agora tu vai ter que dar uma resolução para esse problema. Ou melhor, uma tentativa de resolução, né? Porque isso aqui é um texto, não é uma ação. Então ele vai ser uma tentativa de resolução para o problema. Vai pegar isso e vai dizer, olha, para resolver a questão do machismo estrutural, é importante que o governo, juntamente com as escolas, desenvolva palestras, incluindo toda a comunidade escolar, né, alertando para essa questão, a fim de que os alunos, desde cedo, entendam, saibam quão importante é defender essa questão da violência contra a mulher e assim sucessivamente. Tá vendo, galera? Então é isso, cara. É isso, brother. Tá? Basicamente, falando de texto de Enem, cara, ou de texto dissertativo argumentativo até, não precisa ser não só de Enem. É isso, cara. É isso aqui que a gente precisa, tá? Então, só para retomar o que a gente viu hoje, tá? Tem que ter uma tese, tem que ter um desenvolvimento, tá? Tem que ter uma conclusão. A tese vai ter que aparecer lá na tua introdução. Tese relacionada ao tema de preferência, senão não adianta em nada, tá? Tem uma baita tese, tem uma baita introdução, não tem nada a ver com o que tu falou. Não tem nada a ver com o tema, tá? Os teus argumentos podem ser causa e consequência ou só causa. Tanto faz. Fica a critério do cara que for, por exemplo, escrever o texto, tá? Terceira questão. Título não é obrigatório no Enem. Então, se tu optar por colocar, vai ocupar uma linha escrita e tu vai ter mais 29 para escrever, tá?
Não sei dizer para vocês quais bancas todas aí do Rio Grande do Sul e do Brasil pedem título obrigatório, mas o legal é ler o edital. Sempre ler o edital da prova, ler o edital do Enem, para te saber o que a banca tem como regra, né? O que tu pode fazer, o que tu não pode, tá? Mas se optar por colocar um título criativo. Quando fizer a tua introdução, tu pode ter um contexto inicial, uma tese, uma opinião, mais o argumento 1 e 2. No desenvolvimento, desenvolve o argumento 1 no D1, no D2 desenvolve o argumento 2. 4 períodos está ótimo, tá? Falando de Enem. São 3 pontos finais, tá? Quando a gente chegar na conclusão, a conclusão de vestibular e de concurso é uma coisa, né? Que é a retomada do posicionamento, uma possível solução, um alerta e a frase de bolo. No Enem já é diferente, que daí a gente vai ver de forma mais aprofundada nas outras aulas, porque a intervenção, eu acho que tem vestibulares que eu já vi que já pediram, mas o único no Brasil hoje que pede uma intervenção é o Enem. Certo, gente? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula aí, tá? Grande abraço para vocês, boa semana e se cuidem. Até a próxima.